Fala, meus amores, tudo bem com vocês? Estavam sentindo falta, né, de conteúdo do Paris Saint-Germain, mas não se preocupem que hoje vocês vão saber de tudo que tá acontecendo no PSG. Mas antes, por favor, deixa o like, que é importante, comenta aqui, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, e tudo isso que vocês já sabem, mas eu tenho que falar porque realmente ajuda pra caramba. Galera, o Paris Saint-Germain tem uma semana importante pela frente. Depois de vencer o clássico contra o Marselha, o Galtier deu 2 dias de folga para os jogadores. No sábado enfrenta o Nantes no Parque dos Príncipes e já na semana que vem, dia 8, vai enfrentar o Bayern de Munique pelo jogo de volta da Liga dos Campeões. E o Paris Saint-Germain precisa vencer, né? Perdeu o jogo de ida no Parque dos Príncipes por 1-0. Bom, vamos lá. Primeiro que eu queria falar sobre o Kimpembe. O Kimpembe foi operado, tendão de Aquiles, e ele vai ficar fora até o final da temporada. Ainda não sabemos quando ele vai retornar. E esse é um ponto importante pra gente destacar, porque ele chama atenção pro fracasso que foi o mercado do PSG e principalmente a não contratação do Skriniar da Inter de Milão. Bom, vocês sabem que o Paris Saint-Germain tá tentando trazer o Skriniar desde o verão passado. E nessa janela de inverno, em janeiro, o Paris foi atrás, tentando, porque ele já tá no final de contrato com a Inter e ele não vai renovar. Mas a Inter tava pedindo 30 milhões de euros e o Luis Campos tava falando 10 milhões. O que se fala aqui na imprensa francesa é que o Luis Campos não foi capaz de chegar pro Nasser e falar assim: olha, meu senhor Nasser, a gente precisa contratar esse zagueiro, eu preciso de mais verba para isso. Eu sei que não seria o ideal, mas a gente tá ali entrando numa reta da Liga dos Campeões. E não deu outra, né, gente? Agora, sem o Kimpembe, o que vai ser do Paris Saint-Germain? E você tá exagerando? Gente, não tô exagerando, porque o PSG resolveu jogar com 3 zagueiros, né? Que a gente já viu que funciona super bem. E com os 3 zagueiros, era o Kimpembe, Sérgio Ramos e Marquinhos. Sem o Kimpembe, a gente pode colocar quem? O Danilo. O Danilo improvisado, porque o Danilo é meia, mas tem jogado muito mais na zaga. É a situação ideal? Gente, não é a situação ideal, porque o Paris Saint-Germain já mostrou algumas vezes que vira e mexe, uma pessoa lesiona e vai fazer o quê? Então parece que o Paris Saint-Germain fica costurando ali, improvisando sempre jogadores, que não é o que um time como o PSG deveria fazer, tá? Tem o Bichabou, que tem 17 anos, tá? Ele não foi bem na derrota contra o Mônaco, mas, assim, tudo bem que aquele jogo foi um jogo atípico. E naquele jogo tinha o Bichabou e o Pembele, que tem 16 anos. Enfim. E aí, a gente fala do Skriniar porque ele já tem um pré-contrato assinado com o Paris Saint-Germain. Ele vai chegar agora no meio do ano. Vai ser um problema do Paris Saint-Germain do futuro, porque aí o Skriniar vai chegar jogando, o Kimpembe ainda vai estar voltando de lesão, vai rolar uma concorrência ali na zaga. Isso se, né, o Sérgio Ramos não renovar com o PSG. E aí a gente olha que a situação do Paris Saint-Germain, ela é bem ruim no ponto de vista do mercado, tá? O PSG não tem um centroavante, tem o Ekitike, que não agrada muito, nem dentro nem fora de campo. Falam que ele se acha, assim, que é um moleque, que não conquistou nada, enfim, ele tá bem isolado. O Emery acabou surgindo ali com uma opção boa no meio, deu uma folga, mas, assim, se a gente olhar as contratações, não tem nada, sabe? O Soler não joga, o Fabian Ruiz não vai bem. Então, assim, e o próprio Galtier já falou várias vezes que ele fica sem opções. Ele já colocou o Hakimi, lateral direito. Na esquerda, como eu disse pra vocês, o próprio Danilo Pereira, que é meia, joga na zaga. Então o Paris Saint-Germain vai tampando os buracos assim. Agora o PSG tem que rezar, e principalmente o Luis Campos, para não acontecer mais nada com ninguém na zaga até o final da temporada. Porque se tem mais um problema na zaga, cara, chorando se foi, né? Assim, o Luis Campos vai ser ainda mais colocado assim na forca. Notícias boas agora, falando para vocês sobre destaques, né, aqui da imprensa francesa, do Messi e Mbappé. Desde o começo da temporada, eles já se ajudaram em jogos 14 vezes, incluindo todas as competições, mais do que Messi e Neymar, 8 assistências entre os dois, e mais do que o Neymar e o Mbappé, 7.
E aí, eles trazem um dado que eu achei legal aqui no Le Parisien. Quando tem a dupla Messi e Mbappé, desde o início da partida, o Paris Saint-Germain não perdeu, tá? Sem o Neymar, tá? Tirando o Neymar e com o Mbappé e o Messi. Dos 13 jogos que os dois iniciaram, Mbappé e Messi, o Paris Saint-Germain venceu 12, empatou uma contra o Nice. E com os dois, eles fizeram 25 dos 33 gols do Paris Saint-Germain. Então, é uma dupla que funciona. A galera tá destacando bastante isso, porque no prêmio The Best, né, vocês viram que os dois sentaram bem próximo. Na hora que o Messi ganha o prêmio de melhor jogador, ele vai ali abraçar o Mbappé. Enfim, eles não é assim, eles são melhores amigos fora de campo, mas eles estão se entendendo de uma maneira bem interessante e que isso é muito bom pro Paris Saint-Germain. Até porque a gente ainda não sabe quando o Neymar vai retornar. O que a equipe trouxe aqui pra gente hoje é o seguinte: o Neymar continua fazendo tratamentos intensivos para entorse no tornozelo. Ele continua treinando a parte de cima do corpo. Ele machucou no dia 19 de fevereiro, né, contra o Lille. E ele tá fazendo de tudo para estar à disposição na próxima quarta contra o Bayern de Munique, né? Sabendo que, por mais que não seja descartado a participação do Neymar, é muito delicado e ele deve começar, se tiver à disposição, no banco de reserva. Gente, deu uma espirrada, tive que cortar aqui o vídeo. Então, o L'Équipe traz isso, que ainda não é... que o timing tá muito apertado e, apesar da participação do Neymar não estar excluída, ela é muito difícil por toda essa situação. Agora é isso, galera. O Hakimi, que não participou do treino do PSG ontem, ele ainda é dúvida contra o Nantes, tá? A ideia do PSG é que ele esteja bem, 100%, para a partida contra o Bayern de Munique, como vocês sabem, que é o grande desafio do Paris Saint-Germain na temporada. Então é isso, ó. PSG vai viajar 48 horas antes pro duelo contra o Bayern, ou seja, vai na segunda-feira. Normalmente o time viaja só na véspera da partida, então dessa vez eles querem um pouquinho antes. Tem previsão de neve, tá? Previsão de neve na Alemanha contra o Bayern, a gente já viu esse filme, né? Vocês lembram que o PSG venceu na Alemanha há 2 temporadas? Uma, não lembro. O PSG, então, preparando pro jogo contra o Nantes, vai viajar mais cedo pra Alemanha, pra Liga dos Campeões. Tá tentando recuperar o Neymar, tem a dupla Messi e Mbappé para contar, Kimpembe disponível, o 3-5-2, que é o que o Gautier tá vendo que funciona melhor, vai ter que ser adaptado em função dos jogadores que ele tem, né? Nesse caso, sem Kimpembe, tem o Danilo. E, cara, esse é o Paris Saint-Germain, por enquanto, que tá tentando ganhar ali um respiro a mais para continuar essa temporada e conseguir a classificação na Liga dos Campeões contra o Bayern para dar continuidade e a temporada não acabar agora, né? Como vocês sabem, a Champions é muito importante pro PSG. Mas é isso, meu povo. Se inscreva no canal, deixa o like, comente. E amanhã tem coletiva do Paris Saint-Germain, porque sábado é o jogo. E aí eu trago as últimas informações para vocês, tá bom? Beijo!